Vamos lá, gente. Eu vou começar resolvendo um exercício e após a resolução do exercício, nós vamos falar sobre a prova e sobre o Google Sala de Aula. Bom, eu espero que vocês tenham assistido o vídeo ou lido o assunto, porque se a gente vai corrigir exercício sobre um assunto, a gente tem que ter pelo menos uma noção do que esse assunto diz, não é verdade? Então, toda semana, como eu já venho falando, o primeiro momento é para assistir a videoaula com a explicação do assunto, e o segundo momento nós entramos online aqui para corrigir exercícios e tirar dúvidas, e eu passar orientações como eu vou passar hoje para vocês, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o exercício na tela, para a gente começar a corrigir aqui. Quando aparecer para vocês, me avisem. Apareceu, professor. Pronto, vamos lá. Antes de começar a falar do assunto, eu só queria lembrar uma coisa para vocês. Vocês estavam estudando a Alta Idade Média. Eu falei isso aqui no encontro do MIT da semana passada. A Idade Média é dividida em duas partes. A Alta Idade Média, que é o surgimento do feudalismo, e Baixa Idade Média, que é a decadência do feudalismo. Inclusive, eu falo isso no vídeo. A Alta Idade Média, vocês estudaram 3 assuntos. O surgimento do feudalismo, o Império Bizantino e os árabes. Inclusive, eu falei, quem foi aluno de Livânia assistiu o meu vídeo sobre feudalismo. E quem não foi aluno de Livânia, foi aluno de Manfrini, eu pedi que assistisse também o vídeo sobre feudalismo. Porque se hoje nós vamos falar da decadência do feudalismo, vocês tinham que saber o que era o feudalismo, óbvio. Tá? Então, o assunto de hoje é Baixa Idade Média. Baixa Idade Média significa a decadência do feudalismo. Tudo aquilo que vocês conheceram por feudalismo começa a se transformar em outra coisa. Tá? Mas vamos ver, através dos exercícios, como isso aconteceu também, além da explicação que eu já dei na videoaula. Essa questão é da Mackenzie, Faculdade de São Paulo, e diz o seguinte: a desintegração, ou seja, a decadência do modo de produção feudal, ou feudalismo, na Baixa Idade Média, foi em grande parte consequência. Ou seja, o que está dizendo essa questão? A decadência do feudalismo aconteceu por quê? É essa a pergunta. Por que aconteceu a decadência do feudalismo? Então, nós vamos ver as opções aqui e vocês vão me dizer qual delas está correta sobre a decadência do feudalismo. Então, foi consequência do crescimento do prestígio da igreja, que era o sustentáculo ideológico do sistema. Aconteceu por causa do sucesso militar do movimento das cruzadas e da bem-sucedida expansão da sociedade feudal pelo Oriente. Aconteceu por causa das transformações das relações servis de produção em assalariadas, do comércio e da economia monetária, que aceleraram as contradições internas do sistema. Letra D. Foi consequência do crescimento da população europeia no século XIV e da grande oferta de mão de obra barata que esse fato gerou economicamente. Em outras palavras, qual das opções aí foi um dos motivos que acabou com o feudalismo? Quem quiser responder falando ou respondendo no chat. Então, se fosse marcar na prova, qual era aí a causa da decadência do feudalismo? Que opções vocês marcariam? Letra D. Flávia falou D de dado. Isso. Isso. Alguém mais? Ninguém mais? Então, vamos lá, Flávia. Parece que hoje só vai ser você, viu? Então, a questão pergunta: quais foram as causas da decadência do feudalismo? Flávia falou que foi a letra D. O crescimento da população europeia e da grande oferta de mão de obra barata
este fato gerou economicamente. Flávia, realmente a população cresceu, houve um aumento demográfico, né? Como eu falei no vídeo. Tá? Mas isso não quer dizer que a mão de obra era barata, porque as pessoas recebiam salários, tá? A certa aí nessa questão é a letra C, né? Porque as relações servis, ou seja, os servos, né, passaram a ser assalariados. Surgiu o comércio e a economia passou a ser monetária, tá? Então, isso tudo são características do fim do feudalismo, que aceleraram as contradições internas do sistema. Então, a letra C é a correta. É ela que mostra as causas da decadência do feudalismo, tá? Os servos passaram a ser assalariados porque foram morar nas cidades, estão lembrados? Surgiu o comércio, ou seja, voltou a circular dinheiro e a economia voltou a ter money, voltou a ser monetária, tá? Então, é a letra C a resposta correta dessa questão. Se alguém tiver com alguma dúvida, pode perguntar. Ficou claro, Flávio? Sim. Pronto, vamos lá, vamos para a próxima questão. Essa próxima questão é do Cefet de Minas Gerais. A peste negra, que dizimou, ou seja, matou grande parte da população europeia no século XIV, provocou escassez de mão de obra e de alimentos, e foi uma das causas da decadência do feudalismo. A peste negra pode ser descrita como a peste bubônica transmitida por ratos infectados, uma seca violenta que devastou as lavouras, nuvens de gafanhotos provenientes do norte da África, a cólera trazida pelos cruzados quando retornavam da Terra Santa, fungos que surgiram pelo excesso de umidade atacando as plantações de cereais. Qual dessas opções descreve a peste negra? Letra A. Vitor e Flávia falaram letra A. Mais alguém? Cadê os tímidos que não aparecem no chat? Mais alguém, gente? Então, Jennifer falou letra A também, tá? Vamos lá. Então, o que acontece? No vídeo eu falo sobre a peste negra. A peste negra foi uma doença trazida por ratos infectados que vinham no meio das mercadorias que vinham lá do Oriente, da Índia, da China para a Europa, tá? Então, a peste negra, ela chega através das mercadorias, os ratos que vieram no meio delas, e esses ratos traziam uma bactéria que, quando o mosquito picava o rato, e depois picava as pessoas, e aí transmitia a doença do rato para as pessoas, tá bom? Então, essa doença matou 25 milhões de pessoas na Europa, tá? Inclusive, tem um outro vídeo meu, que eu vou passar para vocês depois, que fala sobre a peste negra, tá? E é bom vocês assistirem, porque como a gente está passando por um momento de pandemia, é bom vocês conhecerem outras pandemias na história, porque pode ser que nos vestibulares e Enem fale, vamos comparar a epidemia daquele tempo com a epidemia de agora. Então, vocês têm que saber como é aquela epidemia daquele tempo. A de agora, não, vocês estão vivendo ela, sabe como é. Mas daquele tempo, vocês não sabiam. Então, nós vamos ver nas próximas aulas aí, depois da prova, tá? Então, a peste negra foi a peste bubônica, a doença do rato, tá? Ratos infectados, como diz a questão. Então, foi tranquilo aí. Unifor do Ceará, o século XI marcou o início de profundas transformações que atingiram a ordem feudal, até então predominante. Ou seja, profundas transformações que atingiram o feudalismo. A ordem feudal é o feudalismo. Entre essas destacam-se, ou seja, quais foram as transformações que atingiram o feudalismo? Letra A manutenção da produção para a subsistência. Letra B, o desenvolvimento do comércio acompanhado pelo renascimento urbano. Letra C, a realidade belicosa, ou seja, guerras, causada pelas invasões normandas no norte da Europa. Letra D, a superação das atividades agrícolas em detrimento do comércio. Letra E, a preservação da descentralização política, elemento fundamental para a formação das monarquias nacionais.
Em outras palavras, qual dessas opções foram transformações que atingiram o feudalismo? Qual dessas opções foram transformações que atingiram o feudalismo? Ou seja, que levaram o feudalismo à decadência? Que letra vocês marcariam? Que mudanças contribuíram para a decadência do feudalismo? Nós vimos uma questão parecida nesse instante, e a resposta foi a mesma. Letra B. Vitor falou letra B. Janiel falou letra C. Bom, vamos lá. No vídeo, na videoaula, eu falo alguns motivos que levaram à decadência do feudalismo. Vamos relembrar quais foram? Crescimento da população, o aumento demográfico, peste negra, foi uma causa que acabou com o feudalismo, renascimento do comércio e renascimento urbano, que é o renascimento das cidades, e as cruzadas também. Então, foram 5 motivos que acabaram com o feudalismo. Então, aí, na letra B, nós temos 2 motivos que acabaram com o feudalismo. O desenvolvimento do comércio e o renascimento urbano, ou seja, o renascimento das cidades. Tá? Essa questão é muito parecida com aquela outra. E só Flávia respondeu. Essa aqui, ó. Ó. Comércio, desenvolvimento do comércio, da economia, tal, tal, tal. Então, é uma questão parecida, né? Acho que não tinha como não acertar aí. Outra questão da Unifor, no Ceará, Universidade de Fortaleza. Vamos adiante, vamos adiante. O renascimento urbano, ou seja, o renascimento das cidades, caracterizado pelo acelerado crescimento das vilas e cidades na Idade Média, relaciona-se com, ou seja, o que contribuiu para o renascimento das cidades? As transformações políticas resultantes da Guerra dos 100 Anos, o desenvolvimento da burguesia, a invenção das máquinas e a consolidação do trabalho assalariado, as crises do século XIV que incentivaram a migração de servos para os centros urbanos, as melhorias de saneamento e habitação realizadas pela dinastia carolíngia, o desenvolvimento do comércio que provocou aglomerações populacionais, em que se mesclaram o artesanato e as atividades de troca. Então, qual dessas opções contribuíram para o desenvolvimento das cidades? Qual dessas opções contribuíram para as cidades crescerem? O que vocês marcariam? O que ajudou as cidades a se desenvolverem aí? O que ajudou as cidades a crescerem? Ninguém? Flávia, Letícia falou letra E. Mais alguém? Então vamos corrigir. Presta atenção. Aqui diz o renascimento urbano, ou seja, o ressurgimento das cidades foi caracterizado pelo crescimento das vilas e cidades. Ou seja, o que contribuiu para o crescimento das cidades? Eu vou ler aqui 3 opções. A letra B diz o seguinte: desenvolvimento da burguesia, tá certo? E aqui está errado. Invenção das máquinas. Não houve invenção das máquinas nesse período.
A invenção das máquinas só vai acontecer na Idade Moderna, e nós estamos estudando Idade Média. E a consolidação do trabalho assalariado. O salário assalariado também está correto. Só está errado aqui a invenção das máquinas. Tá? Então, a letra B é errada por causa disso. A letra E, que Flávia falou, diz que contribuiu para o crescimento das cidades o desenvolvimento do comércio que provocou aglomerações populacionais, em que se mesclaram o artesanato e as atividades de troca. Flávia, se fosse até aqui, ó, estava correto, né? O comércio fez com que muitas pessoas começassem a circular pelas cidades, tudo isso aí está certo. Porém, a atividade de troca, ou seja, troca de mercadorias, era lá no feudalismo, quando não tinha moeda. Então, as pessoas praticavam a economia natural, ou seja, baseada na troca. Porém, agora, na Baixa Idade Média, a economia é money, monetária, com dinheiro. Então, não há trocas de mercadorias, e sim compra e venda, comércio, comercialização de mercadorias. Por isso que está errado aqui, tá bom? Não era mais atividade de troca, era de comércio, de compra e venda de mercadorias. Então, a correta é a letra C. As crises, ou seja, o aumento da população, né, fizeram com que os servos migrassem da zona rural para os centros urbanos. Eu falei isso no vídeo, ó. Os feudos ficaram superlotados, tá? E muitos servos expulsos dos feudos foram fazer atividades nas cidades. E lá, né, fincaram raízes e alguns se tornaram comerciantes. Bem assim eu falei lá no vídeo. Tá? Então, o que aumentou a população das cidades foi a migração dos servos da zona rural para a área urbana. Letra C. E vamos à última questão, a coisa que é rápida, tá? As cruzadas tiveram um grande impacto no chamado mundo mediterrâneo, ou no mar Mediterrâneo. Isto é, nas regiões que dependiam diretamente do mar Mediterrâneo para a sua subsistência. Que civilização controlava majoritariamente o mar Mediterrâneo antes do movimento das cruzadas? As cruzadas foram criadas para combater quem? A civilização bizantina, a civilização assíria, a civilização fenícia, a civilização islâmica ou a civilização egípcia? Qual dessas civilizações, qual desses povos foram combatidos pelas cruzadas? Vocês assistiram o vídeo, gente? Ó, lá na videoaula, eu falei que as cruzadas foram criadas para combater os árabes. Os árabes eram conhecidos por ser convertidos à religião islâmica. Então, quando falar árabes, islâmicos ou muçulmanos, é quase que a mesma coisa. Então, as cruzadas, os exércitos de católicos saíram da Europa para combater a civilização islâmica, ou árabe, ou muçulmana, que controlava o mar Mediterrâneo. Por que eles queriam libertar o mar Mediterrâneo? Para que as mercadorias pudessem vir lá da Ásia, do Oriente, da Índia, da China, para a Europa. Porque os árabes não deixavam os navios passarem. Então, tinha que expulsar os árabes para que os navios pudessem levar e trazer mercadorias da Ásia e do Oriente. Tá bom? Então, civilização árabe, islâmica ou muçulmana. Inclusive, semana passada vocês estudaram sobre os árabes, era para saber que os árabes têm a ver com o islamismo, né?
o assunto da semana passada para quem assistiu a aula. Tem alguém aí? Será que tem alguém? Tem alguém online aí, gente? Sim. Tá. É bom que esteja online, porque agora eu vou falar sobre a prova. Nós já tivemos 3 assuntos nessa terceira unidade, que foi Império Bizantino, os árabes e agora a Baixa Idade Média. Na próxima semana será a nossa primeira prova, tá? Quem faz a prova online faz no Google Sala de Aula. Então, é necessário que vocês entrem no Google Sala de Aula. O link está no grupo do WhatsApp desde ontem, certo? A prova vai ser lá, a prova é de marcar, a prova vai ficar 2 dias online. Vocês entram, marcam as questões, clicam em enviar e acabou. Vocês têm 3 videoaulas onde eu explico o assunto. Vocês podem assistir quantas vezes quiserem para responder as questões. Então, a prova vai ser na próxima terça, terça não, desculpa, próxima quarta, dia 21, tá? E provavelmente valerá 5 pontos, tá? Então, estudem, entre no Google Sala de Aula, eu olhei lá, cada grupo de cada sala tem 4, 5 alunos, é muito pouco, sendo que cada turma tem 40 alunos, pelo menos. Então, quem não for fazer a prova pelo Google Sala de Aula vai pegar a atividade na escola, porque eu não faço atividade por WhatsApp, de tirar foto de caderno. Ou faz a prova lá marcando no Google Sala de Aula, ou pega a prova na escola, leva para casa, responde e devolve na escola. Tá bom? Eu aconselho vocês que têm acesso à internet que façam pelo Google Sala de Aula, porque você não tem dificuldade nenhuma. Entrou lá, marcou as questões corretas, enviou e acabou. No dia seguinte, eu já dou as notas para vocês. Há alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, se ninguém pergunta nada, é porque entendeu tudo ou não entendeu nada. Eu só vou saber se falarem alguma coisa. Então, se ninguém tem nada para perguntar, a aula vai terminar aqui. E tchau para vocês, galera. Até semana que vem na prova. Tchau. Tchau. Tá, professor. Tchau.